Economia com ela, Juliana Rosa. Juliana, a gente ouve falar muito sobre a importância da concorrência, e é um fato, né? Quando você tem mais de um estabelecimento comercial oferecendo produtos semelhantes, eles acabam competindo no preço. Você pode encontrar um par de tênis mais barato nesse ou naquele, pelo simples fato de que se eles não disputarem pelo preço, vão ter dificuldade de vender, um dos dois vai acabar fechando. Então, você acaba vendo isso em vários setores, mas tem alguns setores onde isso não é uma verdade. Por exemplo, você tem os chamados monopólios naturais, por exemplo. Você não vai ter duas empresas distribuindo energia elétrica com duas tomadas dentro da sua casa. Você vai só ter uma, não vai ter duas. No setor bancário, a gente tem uma confusão. Você vai para os Estados Unidos, tem banco que só funciona num estado e eles têm centenas e centenas e centenas e centenas de bancos. Aqui a gente já teve muito mais banco e hoje a gente opera com uma condição de concentração. Eu queria te ouvir sobre isso. Concentração bancária é algo que está por trás de parte dos nossos problemas? É algo que garante a solidez do sistema? O que a gente deve pensar sobre isso, Juliana? Esse é um debate quente sempre de concentração bancária, né? E mais o fato que aqui no Brasil é um dos fatores que levam a um juro mais alto para nós, clientes bancários. Primeiro, boa tarde para você, para o Fábio, para o Oi, nosso Ju. ouvinte. O Banco Central mostra que 5 bancos no Brasil já, historicamente, concentram quase 80% das das operações de crédito no Brasil. Isso diminuiu um pouco a concentração bancária, mas aqui o relatório do Banco Central mostra que estava em 79,2% em 2020, no ano passado caiu para 78,7%. Ou seja, você tem uma concentração muito alta, diminui a ritmos muito vagarosos, embora o Banco Central esteja fazendo um trabalho importante que eu venho acompanhando de estímulo a essas empresas financeiras novas, as fintechs. Tem um monte, né, que surgiu aí ao longo dos últimos anos. Isso, claro, tem ajudado as pessoas a terem mais opções de crédito, abertura de contas, depósitos, mas você vê que é um processo lento de desconcentração bancária. E o próprio Banco Central já colocou que esse é um dos motivos para um juro muito alto ainda para o cliente bancário, para o consumidor final. Tem outras questões, como custo alto de tributos no Brasil e tal, mas quando você vê, por exemplo, a própria lucratividade dos bancos é maior em relação a outros países emergentes e também em relação a países desenvolvidos. Quando você olha aqui o dado de quanto que eles têm aqui no Brasil, o setor financeiro, o retorno sobre patrimônio líquido é maior do que instituições que atuam na Turquia, nos Estados Unidos, na Austrália, na Indonésia, na Índia, na China, na França, na Itália. Então, a gente tem realmente uma questão que precisa continuar acontecendo, precisa ser uma prioridade dentro dessas políticas microeconômicas que avançam, mas que precisam de uma atenção especial, principalmente, Oineg, uma coisa que pesa muito no custo do crédito é o risco de inadimplência, do banco emprestar e não receber esse dinheiro de volta. E a gente tem acompanhado pelos dados do próprio Banco Central que a inadimplência está subindo. O endividamento está em patamares recordes. A gente, claro, sai de uma pandemia, uma série de empresas que tiveram que pedir empréstimo para se manter, pessoas que perderam emprego. Então, agora mesmo com a economia tendo desempenho positivo, né, até acima do previsto, o mercado de trabalho, a gente tem um endividamento alto. E o custo do dinheiro aumentou muito, que é a taxa Selic, que parou de aumentar, mas o próprio Banco Central diz que só vai começar a cair lá para meados do ano que vem. Então, acho importante, Eneg, a gente ficar atento a esses indicadores que mostram uma piora das condições de pagamento da população e uma concentração bancária, onde a gente vê até uma dificuldade das pessoas poderem renegociar suas dívidas. Tem muita gente com nome sujo, essas pequenas empresas financeiras, as fintechs, ajudam, mas você vê que é um tema importante de ser debatido quando a gente pensa em futuro do Brasil, né?
porque o gente que tem nome sujo, você chega nesses bancões, você não consegue crédito. E aí a pessoa vai se enrolar mais ainda, vai para o cheque especial, vai para o cartão de crédito, aqueles juros extorsivos e proibitivos no Brasil. Então, esse é um ponto importante de atenção aí de uma agenda econômica. Agora, deixa eu entender uma coisa. Algo que se dizia, sempre se repetiu, é que você falou de inadimplência alta. A inadimplência ela é um número que atinge o Brasil como um todo, mas a inadimplência ela é provocada por uma incapacidade de pagamento, por uma falta de organização das pessoas, porque caiu a renda, o motivo varia. Mas diziam também que a taxa de juros ela se guiaria por um cadastro positivo. Ou seja, você poderia ter a seu respeito uma série de informações circulando no mercado financeiro para os bancos e com isso o seu score sendo alto, você conseguiria um dinheiro maior por um preço menor. Isso deveria derrubar a taxa de juros praticada, média pelo menos, praticada no mercado, posto que não é todo mundo que está inadimplente. Está funcionando? Caiu, aumentou o crédito, caiu a taxa de juros média, pessoas que pagavam mais estão pagando menos porque elas têm um score alto, ou isso era a desculpa de ontem e agora a gente já está falando da nova desculpa porque os juros são altos para todo mundo, mesmo para quem tem um score alto. Queria entender. É importante esse ponto, porque você entra ali no aplicativo do seu banco e eles pedem para você abrir suas informações de outros bancos para que eles possam, com isso, ter mais informações de você e poder conceder um crédito, enfim, tomar a decisão de conceder e até calcular a sua taxa de juros. Mas quando a gente olha as taxas de juros, né, recentes, que o Banco Central vem divulgando, as taxas estão subindo, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. A gente não consegue ainda perceber se esse movimento de abertura de informações, que realmente é importante, é positivo, que é, como você falou, um dos motivos que vem provocando, né, toda essa discussão de juros muito altos no Brasil. Então, é um passo que é considerado por especialistas nesse assunto um passo importante, essa abertura de informações, ou seja, as fintechs, por exemplo, hoje sabem do teu histórico desde 1980, sei lá, que só o bancão onde você tinha conta tinha. Então, realmente você dá condições de as fintechs poderem te dar um crédito mais barato. Isso eu tenho ouvido mais acontecer até dentro das próprias fintechs, dessas empresas novas. Mas quando a gente olha os números mesmo de juro, isso não está aparecendo ainda com redução de crédito. Outra coisa, né, era garantias. Lembra que os bancos falam sempre que no Brasil, até em relação a outros emergentes, eles têm muita dificuldade em tomar as garantias quando as pessoas não pagam, né? Tomar o carro, por exemplo, o bem que é dado como garantia. Essa é uma discussão também que vem avançando e o Banco Central diz que é um dos motivos. Enfim, é uma agenda que tem vários detalhes aqui técnicos, mas que a gente vê realmente que vem avançando, o Banco Central vem falando muito sobre isso em vários encontros que eu venho acompanhando aí ao longo dos últimos anos, mas você vê que é um processo lento. E vou te contar, viu, em off aqui, como os jornalistas falam, já vi muita reunião de bancão reclamando que o Banco Central está facilitando demais a vida dessas fintechs. É mole? Vamos acompanhar. De fato, porque seria uma frente de concorrência e quando você vai falar com um bancão, eles colocam medo nas pessoas, sugerindo que você apostar numa fintech dessa, você pode estar entrando numa fria. E aí fica todo mundo inseguro. E eles ficam vendendo a tradição deles comparada a essa inovação. E quem mexe com dinheiro não é um produto feito leite, né? Você, por exemplo, se você tem a informação de que um supermercado está em dificuldades, ele só não pode fechar naqueles 30 segundos que você vai entrar, pegar o leite e sair. Agora, se você deposita o dinheiro de uma vida neste ou naquele estabelecimento e começa um zum-zum, uma pressão, você fica inseguro. E isso é crime, aliás, se você espalha algo que não faz sentido. Mas fica todo mundo com receio, porque você quer a novidade, você quer diminuir custo. Os bancões, sim, eles mexeram na estrutura de custos deles por causa das fintechs, né? Cobravam taxa até para você respirar dentro da agência. É verdade. Mudou. O Pix foi uma revolução, realmente, né? A gente poder transferir sem pagar
o o DOC era R$10, R$15. Assalto. É um absurdo, né? Um assalto. Você Mas faz é claro que você operação. vê no lucro dos bancos que está crescendo, eles devem ter arrumado já uma forma de recuperar essa perda de receita, cobrando um monte daquelas tarifinhas que a gente olha no extrato, nem sabe o que é, né? Tem um monte de centavo ali. Couvert Então, assim, o banco está artístico, sempre né? ganhando. E o Banco couvert Central realmente está em artístico. cima. Eu tenho acompanhado um trabalho sério ali dos técnicos do Banco Central, mas você vê que é uma briga de cachorro grande, né? Isso é uma boa briga. É couvert artístico de restaurante que não tem música ao vivo. Vamos ver como é que vai ficar. 12h e 55 minutos. Juliana Rosa, Economia é com ela, e volta a conversar com a gente amanhã. Beijo. Beijo, bom dia.